Olá pessoal, provavelmente vocês estarão vendo esse vídeo no dia 1º de fevereiro. Que é o dia que fazem 2 anos da gente aqui em Portugal, que a gente pisou em solo português, exatamente dia 1º de fevereiro de 2022. 2 anos já, cara. Esses 2 anos foi realmente 2 anos de crescimento. Eu sempre falo, eu acho que uma das coisas que eu mais falo, que o que eu cresci e amadureci nesses 2 anos, eu não tinha amadurecido em 28 anos da minha vida. Exatamente. Foram 2 anos assim de coisas que a gente vivenciou, a gente passou, a gente superou muita coisa, que se a gente tivesse no Brasil, a gente não iria amadurecer tanto com Sim, essas dificuldades. não mesmo. Foram muitos percalços, foram muitos altos e baixos, foram muitas decepções. Desculpa, foram mais baixos do que altos aqui, sério. Então esse vídeo aqui, já entrando no canal dela aqui, né, que faz tempo que eu não faço pro meu, mas vou participar pro dela. É um vídeo, não é desabafo, mas é de contar como foi essa vivência durante 2 anos aqui. E a nossa realidade, isso não quer dizer que é a verdade absoluta da vida de todos os brasileiros que vêm para Portugal, de todos os imigrantes. Não, isso é baseado em fatos reais da nossa vivência, da nossa vida, tá, pessoal? Então, antes que qualquer português venha comentar aqui, volta para teu país, o mesmo avião que te trouxe, te leva. Isso não é uma crítica a ninguém, não é uma crítica ao país de Nem ninguém, as pessoas. tá certo? Porque a gente veio aqui com um plano, a gente fez planos antes de migrar, a gente colocou no papel, Fez o nosso planejamento particular. Juntamos dinheiro, fizemos isso e aquilo para tudo dar certo e acabou que deu certo. Está dando. Não ainda. Está dando. Deu porque... errado, muita coisa deu errado, mas a gente tá conseguindo superar, a gente ainda tá com algumas pendências, não digo, a gente não tá devendo. Não é pendências financeiras, não é pendência não entendam financeira, mal. mas é tentando se recuperar do baque. A gente vai falar aqui tanto essas questões de Com muita transparência mesmo. tentar deixar o detalhado ao máximo e tentar não expor ninguém, certo? Não vamos dar nomes aos bois, porque as pessoas não estão aqui para se defender. É apenas as nossas palavras e contra o que sentimos. apenas o que a gente, exatamente, o que a gente sente, e essas pessoas não estão aqui também para... E isso são situações durante 2 anos, 24 meses. E não é um resumo da última semana, do último mês, não. É dos últimos anos. Não é de 2 anos. A gente vai fazer um resumão aqui, porque eu acho que agora, com 2 anos, a gente tem bagagem o suficiente para chegar aqui e falar algumas coisas, né? Não chegar e só fazer vídeo de preços, de supermercado, de valores, que é muito isso que a gente faz no início, porque é tudo muito novo, é uma novidade. Exatamente. A gente tá com o coração, assim, super empolgado, cheio de esperança, pensando que vai acontecer coisas de tal forma e acontecem de outro jeito, que foi o que aconteceu. Então, agora sim, inicialmente a gente tinha experiências momentâneas para passar para vocês, né? Da empolgação. Agora nós temos experiências mais sérias, vividas, né? Sentidas também. E é por isso que a gente veio aqui abrir um pouco do nosso coração, até para pessoas que já moram aqui, que talvez tenham tido outras experiências, e se melhores que bom, graças a Deus. Mas eu acho que tudo está dentro do plano de Deus para nossa vida. E é o que eu falo, todo mundo vem nessa terra com uma missão. A gente não descobriu a nossa, mas estamos ainda para descobrir. E o que eu falo para vocês, já resumindo toda a situação, tudo que nós já passamos, que Deus, ele muitas vezes ele usa as pessoas para nos honrar, mas também usa pessoas para nos desonrar. E aí cabe a nós se corromper ou não. E graças a Deus, a gente vem se mantendo firme nesse propósito e não se corrompendo perante a todos esses percalços, não é? Porque foram muitos. O que fez a gente mudar para cá? Foram tantas coisas. Tantas coisas. Primeiro,
A segurança A mesmo. segurança já era uma coisa que sim, que eu já estava farto, apesar de eu não ser medroso com essa questão de... Mas eu já estava com Mas ela algumas já síndromes. ela já tinha síndrome, meio que evoluindo, questão de síndrome do pânico, tinha que desviar rotas para voltar para Já casa. não conseguia mais andar sozinha, já não conseguia mais dirigir sozinha. Na minha, e aqui a minha cidade não é tão Crato, Juazeiro ali, essa região do Ceará, ela já não é tão perigosa como São Paulo, Rio de Janeiro, Até Fortaleza mesmo, até né? Fortaleza mesmo, a capital do Ceará, que é uma das cidades maiores do Brasil, e nem se compara em questão de periculosidade, mas a gente já estava um pouco farto disso. A gente também estava farto já de questões econômicas do país, enfim, alguns políticos tentavam, outros queriam somente atrasar nossa vida. Enfim, isso sempre vai existir no Brasil, isso é uma coisa que é fato. Então, E outra coisa também, que era o nosso desejo de morar em outro país. Sim, Não necessariamente, a gente não pontuava Portugal, mas... Nunca pontuamos Portugal. Portugal foi um acaso, né? Foi uma casa assim, um mesmo. estalar de dedos. E a gente queria viver essa experiência. Quando a gente, às vezes, eu converso com algumas clientes, graças a Deus hoje eu tenho clientes que viraram minhas amigas e eu tenho essa liberdade, às vezes, de conversar coisas mais particulares, assim, eu falo para elas, viver em Portugal era uma coisa que a gente queria vivenciar como experiência para nossa vida, sem rótulos, um recomeço, sabe? E viver isso, porque é o que eu falo, a gente só tem uma única vida na nossa vida. E a gente tem que arriscar e tem que viver aquilo que a gente sonha. E foi mais ou menos isso também que nos trouxe a imigrar. Não era Portugal o nosso foco, mas acabou que viemos parar em Portugal. Mais um ponto foi nossas profissões. No Brasil, eu sempre trabalhei com design gráfico e sempre trabalhei com filmagem e fotografia. Com mais filmagem, obviamente. Eu sempre fui filmmaker. Tinha uma empresa com mais 2 sócios no Brasil e a sociedade, enfim, deu um certo conflito e a gente teve que desfazer e eu basicamente abandonei a profissão no Brasil. Aqui eu tô tentando retomar ainda, só que tá um pouco difícil porque... Mas é enfim, tudo um recomeço mesmo. são recomeços. E eu acho que... Ela era enfermeira no Brasil. Lógico, veio Acumulando, a pandemia. veio a pandemia, pronto. Enfim, muitos profissionais lá começaram a, digamos assim, a não ficar bem da cabeça. Sim. E ela também foi afetada com isso. Sim. Então foi um dos motivos que fez ela abandonar a profissão. E hoje ela tá aqui Tirar férias por tempo indeterminado, é o que eu sempre digo. Nunca digo mais nunca, mas eu tirei férias assim mesmo por tempo indeterminado. E queria ter uma vida sem rótulo, sem rotular, já, mas você é tal coisa, tem que fazer tal coisa. Não, a gente tem que fazer o que a gente é feliz e o que a gente gosta. Pelo menos eu preguei isso pra minha vida. Então veio esse convite de uma pessoa que já morou aqui. E essa pessoa disse, vocês não querem morar... incentivo também, né? Deu um incentivo, um empurrãozinho assim, um chutinho na bunda pra, sabe? Acorda, vão, Portugal. Vão viver, vocês são jovens, vocês não têm filhos, vão viver essa experiência. Exatamente. E foi o que a gente fez. Então a gente fez planos, juntou dinheiro, vendeu o que podia vender. A gente vendeu pouca coisa demais, Pouquíssima amor. coisa. Eu vendi a loja que eu tinha, acho que vocês já acompanharam tudo que eu tinha aqui no canal. Pronto. Que eu tenho aqui no canal. Vendeu a loja. Vendi a loja, Vendemos... mas móveis, coisas de casa, a gente deixou tudo guardado. Metade de um imóvel, não foi? Sim, de um imóvel, é verdade, eu já não me lembrava disso. Pronto, metade de um imóvel. Enfim, mais coisas de casa, assim, móveis, eletrodomésticos, ficou tudo guardado. O nosso transporte também Nosso tá transporte. lá na casa dos meus pais. Tá tudo na casa dos meus tudo pais, guardado. não é? Mas... É isso, a gente pausou a nossa vida no Brasil para viver o novo, né? Para viver essa experiência. Estamos vivendo, estamos sendo muito persistentes mesmo
porque nós já passamos por situações que esses dias eu sentei lá no sofá e olhei para ele e falei, cara, a gente é muito insistente, porque a gente não tem mais nada a ganhar nem a perder nessa vida. E se voltar para o Brasil, retomamos a nossa vida lá. Exatamente. É claro que agora é um pouco diferente, porque quando a gente pausa a nossa vida, que volta, já não é mais a mesma coisa. Mas pronto, Olha, se regressarmos, vamos dar continuidade à nossa vida. E insistimos aqui em estar passando por isso. É um propósito, gente. É um propósito e seguimos, né, amor? Não é a mesma coisa se um dia a gente voltar para lá. A gente pretende voltar, obviamente. É a nossa casa, é o nosso berço. É o Não nosso pretendemos berço, viver nossas aqui o resto da famílias, nossa os nossos vida. amigos, enfim. São pessoas que a gente cresceu junto, caminhamos juntos, apesar de estarmos separados hoje, mas caminhamos juntos. Então, de certa forma, existe um laço e a gente pretende voltar. Pronto, outro ponto foi quando a gente chegou. É aquilo, a gente chega cheio de esperanças, que vai dar tudo certo, que tudo vai correr somente bem, só vai acontecer coisas boas, e não é bem assim. Porque o que eu consegui, eu acho que ele também conseguiu absorver desses 2 anos aqui, é que é uma corrida contra o tempo e todo mundo quer garantir o seu. Não importa aonde você vai passar, por cima de quem você vai passar, como você vai deixar as pessoas, só querem conseguir conquistar o seu e estar bem. Não é benefício próprio, é até uma forma egoísta de fazer de ver as situações, mas é mais ou menos isso que a gente vem percebendo, por situações que pessoas que a gente se decepcionou, que confiamos, que abraçamos, que trouxemos de certa forma para a nossa vida, no meio do caminho foram covardes, nos prejudicaram, passaram literalmente por cima da gente, e a gente olha e pensa, mas por quê? Qual era o tipo de ameaça que a gente fazia a essa pessoa? Por que fizeram isso? Com embasamento em quê? Para conquistar o quê? Porque a gente não quer nada de ninguém, a gente não quer ser melhor do que ninguém, nunca foi a nossa intenção e nunca vai ser. E aquilo é onde eu falo para vocês, que isso coloca em jogo a nossa dignidade, a nossa honestidade, para a gente se corromper mesmo e a gente se manter firme. Nisso é muito, muito complicado, é muito complexo, porque a gente se questiona e fala assim, agora eu vou ser ruim também, agora eu vou fazer igual ou pior. Só que não vale a pena, a gente para, respira, Pensa, isso não vale a pena. E a gente, principalmente não é esse o nosso propósito. A gente como cristão, eu não falo de religiosidade, eu falo de Jesus Cristo. Não falo de católico, não falo de evangélico, eu falo de Jesus Cristo. A gente vê que isso realmente não vale a pena ser mal com os outros, não vale passar por cima. Querer ser melhor. A gente às vezes acha que somos até um pouco babaca. Bobões demais, Bobão, egoístas com a gente mesmo. Que prioriza o bem-estar do outro, mas colocamos o nosso jogo. Exatamente. Só que é onde eu penso, gente, isso não é para sempre, isso vai passar. E eu não quero ser lembrada na vida das pessoas como aquela que puxou meu tapete, que me prejudicou, isso e aquilo. Eu não quero ser lembrada dessa forma. Se não for para eu ser lembrada por boas situações e boas coisas, de forma genuína, eu prefiro nem passar pela vida dos outros. Claro que ninguém é perfeito, nós temos as nossas falhas, e o importante é que reconheçamos e que corrijamos, né, amor? E que corrijamos. Mas pronto, ninguém é perfeito, mas a gente busca andar no caminho certo e no caminho do bem. Isso vai ser em Portugal, isso vai ser em qualquer lado do mundo que a gente tiver. Graças a Deus a gente é muito compatível nisso, temos um pensamento muito parecido e é isso. A gente trabalha aqui em Portugal. Quando a gente chegou, eu fui para uma empresa, aliás, nós dois fomos para uma empresa de design de interiores, e essa empresa contratou ela para fazer uma certa inspeção de qualidade para um determinado produto, acrílico, enfim, coisas pequenas para fazer isso e aquilo, enquanto eu tive que ir o trabalho pesado, que era essa mesma empresa fazia, cavar buraco, peso, levantar madeira, pedra, levantar madeira, enfim, muita coisa pesada. Foram assim trabalhos que na primeira semana que eu já pedi arrego a Deus. Eu pedi, Deus, eu não tô aguentando. Mas só pontuando, já deixando claro que a gente é muito grato a essa empresa. Muito mesmo, grato, muito grato. Muito grata. Somos muito gratos. Ela tem uma história de forma muito positiva com a gente, na nossa vida. Sim. A gente é muito grato aí, mesmo. Sim, aí eu disse, eu não tô aguentando. Um trabalho pesado que eu nunca tinha feito na vida.
que assim era fora do comum, é fora do comum, os trabalhos aqui são fora do comum para você trabalhar, porque você não faz só uma coisa. Você é contratado para fazer uma determinada coisa, mas você tem que fazer tudo. Então eu era o ajudante do faz tudo. Então fazia tudo para a pessoa que fazia tudo. Enfim, passou, encerramos o contrato, enfim, ela foi para uma estética. Essa estética, ela era para ser contratada como esteticista. Nunca foi mencionado outra coisa. Mas ela foi o quê? Ela foi fazer limpeza, fazia vários tipos de faxina. Tudo, menos estética. Menos estética. Ela não fazia mais nada disso. Nada. E ela vivia... Só acho que eu fiz umas 2 sobrancelhas com rena, que lá não tinha esse trabalho, só eu sabia fazer. Acho que umas 2 eram os mesmos materiais. Isso, até. a gente na mesma cidade. Eu fui humilhada. Enfim, essa pessoa, essa dona dessa estética, acabou humilhando ela com algumas palavras e além de eu não contratar ela como... Não me pagar de forma digna, Não né? pagar de forma digna pelos trabalhos. Os trabalhos não eram dignos, porque ela era para ser esteticista, acabou sendo faxineira por vários e vários dias e não pagava bem, não pagava certo. E quando a Luísa foi cobrar pelo contrato, a mulher simplesmente surtou com ela e humilhou ela. Foi horrível, enfim. Foi horrível, gente, foi horrível. Aí daí ela saiu, foi para um lar de idosos. Que um lar de idosos é uma coisa assim de outro mundo, é surreal o trabalho que elas fazem lá. 12 horas em pé. São 12 horas em pé, não senta para nada. nada, apenas na hora do almoço e olhe lá, porque elas ainda tinham que fazer algumas obrigações na hora do almoço. Sim, como certo? preencher a evolução de cada paciente, bem, essas coisas que Sim. eu acho injusto. E eu tinha ido para essa outra cidade, enquanto ela ficou lá na cidade menorzinha. Fui para esse treinamento, acabei não passando esse treinamento, retornei e fui para um restaurante. Nesse restaurante, você tinha que tomar de conta do restaurante, fazer a limpeza, servir as pessoas, recolher, limpar novamente. Tinha que tomar de conta de um café, do bar, do depósito e de um posto de gasolina. Um certo tempo que eu estava lá no mesmo dia, no primeiro dia que eu fui trabalhar nesse restaurante, que eu já estava assim sufocado de tanta coisa que você tinha que fazer e aprender em um dia. Você tinha que trabalhar na restauração aqui é muito difícil. Você gente. tinha que mexer no caixa, saber aprender a mexer todo o caixa, que é todo digital. Atender as pessoas, saber o nome das sobremesas, saber o nome das bebidas, saber o nome dos cafés. Que tem vários tipos de café, até café com cachaça tem aqui, a gente não conhece. Eles têm café com alguns licores, com algumas cachaças, enfim. Saber nome de vinhos, saber abastecer, saber trocar o preço das bombas, porque trocava de vez em quando. E saber colocar as coisas do armazém, você tem que tomar de conta do armazém, fazer a limpeza, isso e aquilo. Enfim. Isso com falta de profissionais, então sobrecarrega muito os que tem. Dia, e o salário lá era era 720 na época. Não era 75 não, amor? 705 na época, 705 e nada mais, não tinha vale alimentação porque comia lá, tinha que comer lá a comida deles, que eu tinha recentemente chegado a Portugal, não gostava. Na verdade, a maioria das coisas eu não gosto. Tento adaptar, gosto de outras coisas, que eu já adapto o cardápio deles para minha comida normal, já, do dia a dia. Mas outras coisas eu não gosto. Normal. Então, até no Brasil eu não gostava de toda a comida, eu sempre fui chata para comida. Enfim, então eu regressei, fui para esse restaurante e no primeiro dia eu recebi uma ligação da empresa de design de interiores que eu tinha começado em Portugal e estava precisando de um designer gráfico para fazer um projeto
porque o designer gráfico da empresa tinha viajado para fazer o projeto nas ilhas. Externo. Ia ficar muito tempo lá e esse projeto tinha que andar. Então eu fui, no mesmo dia eu levantei as mãos para os céus e agradeci por outra oportunidade. Ia ficar lá mais ou menos 1 mês e meio só, já sabendo disso, que eu ia ficar 1 mês e meio. E comecei a trabalhar nesse projeto, comecei a aprender Era só alguns dias, não é? Só alguns dias, umas 2, 3 semanas por aí. E o projeto foi se caminhando e ficou 1 mês e meio para terminar esse projeto. Então eu acabei ficando 1 mês e meio. 1 mês e meio. E então eu fui aprendendo a manusear as máquinas e foi aparecendo outros projetos e eu acabei ficando. E passou fui ano. passando e acabei passando 1 ano nessa empresa. Sim, eu falo na batalha do lar. Pronto. Que ela é assim, eu trabalhava nessa empresa que exigia o carro, ou trabalhava nessa empresa que ele estava, ou em umas outras 2, ou então em lares. Era o que tinha de trabalho lá. Né? Ou cafés, mas não eram tantos, assim, pra Não estar era contratando tantos. tanta gente. Então era isso, Exatamente. que tinha, era um local muito pequeno mesmo. Aí o que aconteceu? Ela já estava meio saturada desse trabalho dela, do lar de idosos, Da convivência com as pessoas lá. Uma das piores coisas aqui, eu acho que em todo o canto do mundo, é a convivência com os colegas, cara. Às vezes não é nem o trabalho. Às vezes o trabalho você consegue superar, pode ser pesado como for, e às vezes você consegue superar se você não tem nenhuma limitação física. Sim. Mas a convivência é o que te derruba, te derruba. destrói. A tua mente vai assim, de ladeira abaixo, você não tem mais disposição, você não acorda bem para ir trabalhar. O emocional fica um lixo mesmo. Seu emocional é um lixo porque você vai encontrar aquelas pessoas que você detesta por toda a vida. Comportamentos sujos, comportamentos mesquinhos, egoístas, exatamente. Sabe? Tipo, é complicado. Pessoas querendo puxar um tapete por em lar nada, de idosos. lhe prejudicar por nada, por tudo e por nada. Você não percebe, você não compreende o porquê, eu não entendo. Sabe? Sinceramente, eu não entendo. O que é que você vai ganhar em um lar de idosos puxando o tapete de alguém? Não, vai ganhar o cargo de quê? Gente, não tem plano de cargos. Aqui em Portugal não tem plano de carreira. É muito raro uma empresa que tem plano de carreira. Não existe, cara. E então a convivência no lar de idosos, além do trabalho ser muito árduo, não é muito árduo mesmo, pra mim a melhor parte, sabe, a mais gratificante era mesmo lidar com os idosos. Às vezes eu até sinto saudade de estar com eles, mas era o que a gente menos fazia, era passar tempo com eles. A gente fazia higiene, depois já designava eles para o cantinho que eles iam ficar com outras pessoas, e a gente ia para a parte da organização, da limpeza, de tudo do ambiente. Era mais do ambiente, os cuidados com as coisas deles, do que propriamente dizendo com eles. Exatamente. Então isso pra mim era um bocado complicado, mas dava pra se levar. Eu pensava, poxa, se as minhas colegas conseguem, eu também vou conseguir. Tinha hora que eu achava que eu não era capaz de conseguir fazer tais coisas, mas eu consegui ainda ficar por um bom tempo lá. Só que é assim, eu acho que isso também não é só aqui, mas a experiência que eu tive foi daqui, é que quando você não se junta, você vira o alvo. Quando você não se intromete, quando você não está no meio das fofocas, dos conflitos, das confusões, você vai ser o alvo daqueles conflitos, das fofocas e das confusões. E, bom, tem gente que consegue passar por cima disso e continuar muitos anos no meio dessas pessoas, no meio dessas situações. Eu não consigo, gente. De verdade, eu não consigo. Eu não preciso, é o que eu falo, eu nunca gostei de holofortes. Se eu gostasse de holofortes, eu estava trabalhando lá no Brasil ainda. Mas eu nunca gostei disso. Meu esposo tá aqui e é prova viva. E as pessoas mais próximas a mim também sabem que eu não gosto de holoforte. Eu gosto de fazer tudo certo. Era chefe de equipe, né? Gosto de fazer as coisas organizadinhas, mas não gosto de estar lá sendo, sabe, deslumbrada, que fala. Dos holofortes, não, eu gosto de fazer e acontecer, mas eu gosto de estar nos bastidores. Então lá no lar não era diferente. Eu ia para fazer o meu trabalho e eu pensava todos os dias que eu estava mesmo infeliz, mesmo chateada, mesmo para baixo. Eu dizia, Deus, eu estou me permitindo estar aqui, então eu tenho que conseguir continuar, eu tenho que dar o meu melhor no dia de hoje. E principalmente quando era ligado
a questões dos idosos, era o cuidado com eles, era estar com eles e fazer bem para eles. Isso era a minha ideologia de vida enquanto eu estava ali. Se dava tempo eu limpar o chão direito, estender todas as roupas ou não, isso vida que segue, eu fazia o que eu conseguia. Mas em relação ao cuidado deles, eu sempre me dediquei, porque ali a gente olha e vê que é só ali, eles talvez não saiam mais dali para lugar nenhum, a não ser para a vida eterna. Então eu queria pelo menos proporcionar no momento que eu estivesse ali com eles uma dignidade e um bom cuidado, sabe, uma atenção. E isso também me deixava um pouco chateada, porque a gente passava muito pouco tempo ligado a eles, mesmo com eles. Era mais nas trocas, nas higienes, na alimentação e depois pronto, a gente ia cuidar do ambiente. E as colegas sempre criticam alguma coisa, critica a forma como você trabalha, critica se você fofoca junto com elas ou se você não fofoca, tudo. Criticam o que acontece e o que não acontece, por causa às vezes de troca de meia, de gaveta, era confusão. Coisas muito minuciosas que na minha cabeça não fazia sentido. Isso, quando você é um pouco de esponja, você vai só absorvendo, e chega uma hora que você vai, como que transbordar, não é que fala? E você vai transbordar, Sim, e foi um momento... Você enche tanto aquela bola que a bola estoura, acaba estourando. E as pessoas são más, nunca querem ver você bem, nunca querem fazer com que você se sinta bem. Então, todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E eu não gosto de pôr para jogo o meu lado ruim. Quando eu vejo que ele está já sobressaindo a tudo que eu prego para minha vida, ali é o momento de eu não continuar mais naqueles ambientes. E quando eu comecei a responder à altura, quando eu comecei a fazer e acontecer, que é o que eu não gosto de expor esse meu lado, eu gosto de ter o meu autocontrole e lidar com as coisas, sabe? Entra aqui, sai aqui, vida que segue. Quando eu comecei a dar muita ênfase a coisas pequenas, quando começou a me incomodar muito e eu comecei a responder à altura, eu falei, é o momento de eu não estar mais aqui. Então meu esposo disse, olha, pois saia, faça sua carta de rescisão e saia. Isso não está te fazendo bem. Eu estava com dores, sentia dores de coluna, estava com alguns problemas pequenos de saúde por conta desse trabalho. E foi aí que eu tomei a decisão de sair desse lar e fiquei desempregada real. Então ela foi para outra cidade, uma cidade bem maior. Foi tentar o mesmo treinamento que eu tentei lá. Nessa mesma cidade que eles estavam. De atendente de telemarketing e para vendas também. E ela acabou passando. Só que também ela teve assédio moral já no treinamento. No treinamento mesmo, foi pelas horrível, pessoas gente, que gerenciavam a situação lá, os supervisores, enfim. E ela disse, não vou ficar. Não vou me permitir passar por isso novamente. Vou para outra coisa. Aí eu disse, vai para outra coisa. Só que quando ela foi... Eu não sabia, mas... Antes dela ir, era a véspera do meu aniversário, era janeiro, e a gente decidiu o quê? A gente decidiu que íamos juntar uma grana, ia ficar assim uns 2, 3 meses apertadíssimo. Acho que era dezembro antes. Foi dezembro, foi, né? Não, dezembro a gente ainda viajou. A gente ainda viajou, então foi janeiro. Começou janeiro 2023, a gente começou a juntar uma grana para ficar apertado. Para trocar o bendito carro. E a gente queria trocar o nosso carro por um bendito carro dos sonhos dele. Que desde que eu cheguei a Portugal, eu digo, eu quero esse carro. Eu vou botar o carro aqui. Por isso que não é no nosso tempo, não gente. É no nosso tempo. É no tempo de Deus. Então, a gente não adianta para essas coisas. A gente queria o carro com teto solar e tal, porque no verão a gente queria viajar, a gente queria dormir acampar nos locais, então era uma carrinha estendida, era bem grande. Uma perua. No Brasil se chama de perua, esse tipo de carro. Que quando eu fui buscar, o carro foi caríssimo pra gente, porque a gente foi buscar longe. Buscar longe, não tinha carro, então teve que pagar combustível para outra pessoa, pagar pedágios para outra pessoa, chamar mais outra pessoa porque tinha que conduzir o outro carro, enfim. Aí super realizado. Comprei o carro maravilhosamente lindo, a pintura tava impecável, o teto solar, sabe? Tudo funcionava. Perfeito. Enfim, quando eu cheguei de volta para nossa cidade com o carro, que eu mostrei a minha família, o pessoal tudo parabenizando a gente, e eu ainda trabalhava nessa fábrica, ela ainda estava no lar de idosos,
E Com um mês. com um mês, Não, meu amor. não. Eu tava no lar, foi Com quando eu saí. com um mês, um dos colegas meus lá dessa fábrica comentou, ó, o Rubinho, só falta Rubinho agora tomar uma multa nesse carro. Aí eu disse, não, mas eu já tomei uma multa. No outro carro, no carro antigo a gente tomou uma multa de seguro. Os policiais me abordou dizendo que meu carro não tinha seguro. Meu carro estava com o erro da matrícula lá, com um dígito errado, um único dígito, então isso Considerava não ter seguro, corroborava não ter seguro. Os caras não pensaram duas vezes e deram uma multa. 500 euros. 500 euros é a multa mínima. Mínimo, Então, mas já é 500 euros, imagina 500 aí. euros é o quê? Quase 70% do salário, né? Sim, que o salário era 705, 5 na época. Imagina só. E 705, mas ainda tinha os descontos, não tinha? Tinha. De quase 100 euros os descontos. Então, sobrou nada, né? Sobrou 100 euros aí para o mês. Mas enfim, o colega dele desejou uma multa. Desejou uma multa. Aí eu disse, mas eu já levei no outro. Ele disse, não, tem que ser nessa. Só que aí, tempo depois dessa não levamos boquinha, a multa. Não levamos a multa. Mas tempos depois, o carro começou a apresentar tanto do problema, que o carro que era para ser o nosso sonho foi nosso se pesadelo. tornou o nosso pesadelo. Maior Por pesadelo, quê? gente do céu. Porque o carro passava mais tempo na oficina do que com a gente. E gastos, e nunca descobrimos, nunca conseguimos. E realmente a raiz do problema desse carro. Até que o quê? Quando o carro deu problema, um problema gravíssimo, quebrou o turbo do carro, assim, de uma hora para outra. O que foi que aconteceu? Ela saiu do trabalho, ela colocou a bendita carta dela, aí ela estava em outra cidade. Aí eu disse, eu vou buscar ela pra gente passear. Aí eu saí da minha cidade, que era 1 hora de carro, da minha cidade para a cidade dela. Aí ela tava, acho que ela já tinha saído do treinamento, né? Já. Não, amor, quando eu... Já tinha saído do treinamento, já tava procurando outra coisa. Já, certeza. Enfim. Não tava, não. Eu ainda estava no treinamento. Não estava. Quando o carro quebrou, você não tinha saído do trabalho ainda. Eu ainda estava no treinamento. Calma, enfim. Ela estava na outra cidade. O carro... Aí eu fui buscar ela, para ela ir pra gente passear. Ela já tinha saído do emprego. A gente fizemos o passeio, tudo bonitinho. Quem for no meu canal vai ver lá o vlog de Fátima. Sim, foi nesse dia, tá, gente? Procurem aí Rubinho Vieira, que vocês acham o meu canal. E aqui no YouTube mesmo. E tem o vlog de Fátima. A capa bem bonitinha lá com Fátima. Foi justamente nesse dia. Fui deixar ela em casa de volta. Depois eu voltei para casa e faltando 2 quilômetros para eu chegar em casa, mais ou menos 2 quilômetros. Numa subida o carro para e quebra o turbo. O turbo é uma peça extremamente cara aqui, né? É por volta de 350, 380 euros por aí. Então, quebrou o turbo do carro, eu fiquei a pé, e isso era um domingo, e no dia seguinte, que eu fui trabalhar, ela já... E você acionou o seguro, reboque, acionei o essas seguro, cenas todas? Enfim, fiz todo o procedimento, o carro foi para a oficina, eu fui de carona para o trabalho. E na bendita segunda-feira eu recebo uma carta de demissão, certo? Eu desempregada, o carro quebrado e ele demitido, desempregado também. Então, gente, a vida da gente começou a virar a maior bagunça a partir do dia que eu coloquei minha carta, não foi, amor? Exatamente. Por quê? Porque, não, eu acho que virou a bagunça a partir do dia que a gente comprou o carro. Sim. Porque a gente ficou sem dinheiro, porque sem a grana. gente juntou tudo, a gente não comprava mais besteira, a gente não não dava regalias, não passeava em busca desse bendito carro. Da troca, né? Porque pra gente era um reconhecimento particular de que, poxa, a gente tá evoluindo, nós estamos conquistando as nossas coisinhas, né? Com muito sacrifício, muito trabalho, mas estamos conquistando. Então, pra gente foi muito gratificante naquele momento. Só que tudo começou a desandar.
Enfim, os dois empregados, o carro Mas quando quebrado. foi vendido também pra gente, fomos lesados mais uma vez, porque não foi falado dos problemas que o carro tinha. Então, o mecânico já tinha falado pra mim, disse, ó, esse carro não tava bom. Pra ter quebrado dessa forma, não tava bom. E não quebrou só o turbo, foi quebrando outras coisas. Eu aí mandei ajeitar o turbo, foi quebrando outra coisa, ajeitei outra coisa, quebrou mais outra coisa assim. Vamos os lá. detalhes. Quando eu saí do meu trabalho, depois que o carro quebrou, que ele ficou desempregado, eu também saí do treinamento, ficamos os dois desempregados sem nada. Eu comecei a correr atrás de outros trabalhos. Gente, foi tão frustrante, porque até para limpeza eu colocava meu currículo e não era aprovada, porque eu olhava meu currículo, não tinha nada a ver. Teve uma academia que eu fui, que era para limpeza da academia. Quando a RH pegou meu currículo, que viu a minha carreira profissional, disse, você não é para estar aqui? Juro, eu saí de lá, até na época eu liguei pra ele, saí feliz, por um lado, né? Ela disse, você não é pra estar aqui, você não tem perfil pra estar aqui, você é um desperdício, olha. Eu tenho a minha esteticista, né, estética onde eu vou, ela sempre precisa de pessoa, então eu saí de lá com uma entrevista agendada nessa estética. E fui, ela gostou muito de mim na época, mas era em verão, e ela disse, olha, infelizmente agora eu não consigo lhe contratar, por quê? A nossa agenda tá tão cheia que eu não tenho tempo de lhe treinar, né? Porque cada local que você passa é um trabalho diferente que é realizado, né? É uma gestão diferente. Então ela disse, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu fico muito triste porque talvez quando eu puder, você já não precise mais, que foi o que aconteceu. E eu fui dispensada dessa forma, gente. Mas infelizmente foi uma tragédia, porque eu não conseguia trabalho em nada. Até que me inscrevi em uma empresa de cuidados de idosos home care. Fiz a minha inscrição e assim, quando a família fosse contratar a empresa, eles iam atrás da gente que estava lá com a inscrição, com o cadastro. Foi o que aconteceu. Ia para essa empresa e ia começar como freelance também em uma estética, lá nesse mesmo local. Nas minhas folgas eu ia ir para essa estética. Tava tudo certo para começar. Eu trabalhava 48 horas seguidas e folgava 48, não era também? Era alguma coisa assim, trabalhava 2 dias e folgava 2 dias, que eram os 2 dias que a minha outra colega me revezava na casa dessa senhora, dessa idosa. Só que, nesse meio tempo, eu tinha mandado currículo para vários lugares, para várias coisas, e eu tinha mandado para cá, para onde a gente está morando agora, para essa estética que eu estou trabalhando atualmente, mas eu já não me recordava mais. Foi quando ela me mandou um SMS, não, foi o WhatsApp até, mandou um WhatsApp, ai que susto, perguntando se eu ainda estava disponível e tinha interesse. Eu falei assim, olha, eu tenho interesse. E isso antes de ser contratada para cuidar da idosa, tá? Olha, eu tenho interesse, e tal. Ela me passou todas as instruções. Foi chamada para essa entrevista. Só que aí eu expliquei para ela que o nosso carro estava quebrado, estava na oficina, que só ia sair tal dia, não é? E ele falou assim, olha, por que você não fala com ela e não pergunta se pode ser entrevista online? Eu, boa ideia. Eu achava que não podia ser. Ela disse, não, pode sim. E eu fiz a entrevista com ela online. E ela falou, então tá bem, eu tenho mais pessoas para entrevistar, lelê. Mas qualquer coisa, se você for selecionada, depois a gente retorna o contato para você. Tá bem. Eu não levei nenhuma expectativa. Bem antes, né? Bem antes. Eu já estava inscrita nessa empresa de cuidados home care, tá? Mas eu não tinha nenhum idoso para cuidar, então eles não tinham entrado em contato comigo. E nisso, fiz essa entrevista, passaram-se vários dias. Eu olhei um anúncio e vi essa mesma empresa que ainda estava com o anúncio lá há poucos dias. Eu disse, eu acho que eu não fui selecionada, elas não gostaram do meu trabalho e colocaram um anúncio de novo, mas eu acho que o anúncio vai se renovando, acho que foi isso. Aí passou, eu não tinha levantado de verdade nenhuma expectativa de vir trabalhar nesse local, até mesmo porque também era distante, não é, amor, de onde a gente morava. E quando foi um dia, gente, entraram em contato comigo do Cuidado Home Care no sábado. Não tô mentindo, não. Os dias no sábado. Eu fiz, ele foi até comigo, a gente conversou com a gestora lá, ela me falou da família, e foi tudo. E eu falei, tá bem, eu aceito, eu vou trabalhar então com essa idosa. Começar na segunda. Isso era no sábado, eu ia começar na segunda, tá? Tá bem, vou cuidar dessa idosa? Sim, gente, era luz no fim do túnel, ia pagar 820, não era? Recibos verdes, só que era recibos verdes, acho que era 820. 820 não, 800 euros. 820 é o salário que vai aumentar agora. Era 800 euros e só que era recibos verdes, então não era contrato. Eu ia ter que passar o recibo, ia ter que ter um contador, esses pormenores todos. Eu nem sei explicar muito bem. E também mandei uma mensagem para essa estética, né, dessa pessoa e perguntei se dava certo eu começar como freelance lá. Nas minhas sogras, ela disse que dava certo. Um amor de pessoa. E ficou tudo certo, gente. Então eu ia pegar as minhas coisas no domingo,
ia viajar para esse local, que essa empresa de cuidados, vamos lá, para vocês entenderem melhor. Essa empresa de cuidados é na mesma cidade que nós fizemos o treinamento pro call center, não era onde a gente estava vivendo, tá bem? Então eu ia pegar as minhas coisas e na segunda-feira eu ia entrar 10h30 da manhã. No domingo, veio alguns amigos da gente do Brasil, que estavam fazendo um tour aqui pela Europa e queriam nos ver. Então nós combinamos de nos encontrarmos lá nessa cidade, nessa própria cidade. E fomos, passeamos o dia inteiro com eles e tinha várias ligações no meu celular, só que eu não tinha visto. Isso era a dona da estética que eu trabalho atualmente. E eu não tinha visto, estava na bolsa, pronto, esqueci do celular. Quando eu entrei no carro, que estava mais ou menos arranjado, né, amor? Que a gente tava... Já Quando tinha eu entrei no despachado carro, as pessoas, sim, já amigos. tinha despedido dos amigos. Eu entrei no carro, eu peguei minha mochilinha e peguei meu celular. Quando eu peguei meu celular, tinha várias ligações perdidas, não sei se 2, 3, mas tinha ligações perdidas. E tinha uma mensagem de SMS que eu olhei, era a minha patroa atual agora, dizendo que eu tinha sido selecionada, se eu ainda tinha interesse de trabalhar com ela, não sei o quê. E tipo, eu fiquei desolada na hora. Aí eu não sabia, porque eu já tinha firmado, né, o compromisso com a outra empresa e tudo, mas não era o que eu gostava de fazer, gente. Eu queria mesmo trabalhar na minha área, que é estética, que é o que eu gosto de fazer, o que Que eu ela sei estudou fazer, para isso. que eu estudei Investiu pra nisso. isso. E no Brasil eu também já trabalhava com isso, mesmo quando eu trabalhava com enfermagem. Eu sempre gostei, é o que eu amo fazer. Aí eu olhei pra ele e disse, o que é que eu faço agora? Ele disse, você vai? Aí eu, tipo, eu vou? Como que eu vou? Mas... Aí ele, não, você vai. Tipo, e mesmo eu atirei no escuro, não sabia se ia dar certo, não sabia se as pessoas eram boas, se eu continuar gostando do meu trabalho, se eu ia ficar, se eu ia passar no teste, não sabia de nada, mas ele só disse, você vai? E eu disse, tá bem, eu vou. Então eu entrei em contato com as pessoas, expliquei a situação, que eu tinha encontrado algo na minha área e tudo. E, gente, vim pra cá trabalhar. Aqui, então eu passei um mês mais ou menos, andando. Quantos quilômetros, amor? Olha, por volta de 37 quilômetros. Todos os dias, indo e voltando para esse trabalho que eu estou agora, mas assim, são pessoas maravilhosas, nos acolheram, foram nossas então, famílias aqui quando precisamos. Nesse período de um mês, a gente estava sem casa nessa cidade que a gente está agora, o trabalho dela é aqui. E então a gente tinha que andar, maravilhosa, eu amo a gente tinha que andar 37 quilômetros todo santo dia, acordar super cedo. Pra vir, bem mais cedo e chegar tarde em casa também, né? Chegava tarde. Então ela levava o almoço dela, levava o meu almoço e eu comia, como eu estava sem emprego também, eu comia dentro do carro. Pra esperar eu sair e regressar comigo, porque eu tenho carta de habilitação e dirijo, mas eu tenho medo, e principalmente para vias, né? São autoestradas, são rodovias tenho assim muito medo. Então ele, como estava sem trabalho, aproveitava, vinha comigo, ficava rodando, entregando currículos. E outras vezes me esperando, e final de semana também ele ficava me esperando. E a gente ficou nisso esse mês e tanto. Um mês e pouco. Sem conseguir casa. Até que foi de muito apareceu difícil. Assim, numa aldeia, uma casa. Que é a casa do tour aqui do canal, que é um dos vídeos mais vistos, eu acho, Vejam aqui lá, do canal. A casa do tour. Que foi uma bênção na nossa vida, super achado na época. Porque não encontrávamos de forma alguma casa aqui dentro da cidade. Então foi o jeito a gente ir para a aldeia, que ficava 15 minutos do trabalho. Do meu trabalho mesmo, muito pertinho assim. Só que não dava para ir a pé, não tá, dava para ir a pé, não dava. muito longe. E tinha transporte, mas também em períodos pontuais tinha que ter transporte. Tinha que ter o transporte particular. Que também foi por uma das causas que fez a gente... Não bate a mesa que fica tremendo. Tá bem, desculpa. Que foi um dos motivos que agora a gente mudou, vocês não sabem direito, mas nós mudamos, tá? A gente mudou, a gente chega nisso. Enfim, ficamos na casa por um longo período. Foi um longo período. E nesse período eu não consegui emprego de forma alguma nesse lugar. Eu não sei o que era. Não sei se era por causa do carro. Só sei que, o carro estava andando, trazendo ela e voltando todo dia. Até que um dia não voltou mais comigo. Eu não queria voltar mais. O carro começou a apresentar problemas de novo. Eu disse, caramba, não tem jeito. Eu sou apaixonado por esse carro. E pifou com a gente no meio da rodovia. A gente no escuro, chovendo. Eu chorei nesse dia, fiquei tão triste. E nesse dia que estava chovendo, o carro com janela aberta e o carro deu problema no alternador e não recarregava a bateria. Então ficamos sem energia no carro. O carro parado, nem pisca-alerta não tinha mais como ligar, porque não tinha bateria. Liguei pro reboque, pro meu seguro,
E o meu seguro, eu descobri que o meu seguro É uma porcaria. só tinha direito a um reboque. Só tinha direito a um reboque que eu já tinha usado. Que foi da outra vez que deu Faltando pane 2 quilômetros para chegar em pra casa. chegar em casa, exatamente. Aí, ou seja, a gente sem tava grana. sem grana. A sorte é que eu tinha feito um treinamento numa fábrica. Aqui tá agora, meu amor. Que eu tô agora. Eu tinha feito um treinamento numa fábrica que era remunerado e eu recebi no mesmo dia. E nesse dia Mais foi cedo. todo por reboque. Gente, Então, mesmo Deus, eu ele recebi- não falha. Deus, Eu a recebi gente vê. 100 euros. 100 euros. A O gente reboque vê Deus em foi... todas as coisas, tá? O reboque foi 50, bateria fraca. O reboque foi 50 euros. Ficou só 40. Então, A gente vê Deus em cada detalhe. Ficou 50, amor. Então, foi 50. Porque se não fosse esse treinamento dele, não teria sido pior. Enfim, teria sido pior. enfim, eu fiquei um longo período sem trabalho, assim, desesperado. Só eu trabalhando, Só ela a trabalhando, grana só pagando dava pras tudo. contas mesmo. Essas Só contas as da contas casa. curtinhas, sabe? Aqui é como uma vez eu falei, nunca nos faltou nada. Nunca. O básico e o necessário nunca nos faltou. Mas também nunca sobrou pra comprar nada assim. Não, nunca sobrou. Porque era mesmo, parece que contado as coisas. Era E ainda tinha contado essas intercorrências, esses problemas que ainda tinha que suprir. Porque assim, como a gente mudou de casa, mudou a nossa vida. A gente gastou muito na mudança também, que a gente já não tinha muito dinheiro. E o pouco de reserva que tinha, a gente foi usando para essas coisas, entendeu? Por isso que é importante sempre ter uma reserva, gente. E a gente não tinha reserva. Não tinha, não tinha. Eu posso contar? Tu pegou emprestado? Um anjo Sim, um anjo. que eu conheci na fábrica antiga que eu trabalhava. Ele disse, não, cara, eu empresto esse dinheiro. Pra você eu não nego nada, eu só nego se eu não tiver, mas pra você eu empresto. Emprestou dinheiro. Emprestou dinheiro pra gente. E Mandando no pra- mês que ela recebeu, descompletou novamente. E tava assim, essa bola de neve. E eu fiquei isso por meses e meses e meses e meses. E essa bola de tentar se neve, recuperar, sabe? mas sempre faltava pra alguma coisa. Ou essas coisas assim. E ela tá trabalhando no que ela gosta, ela não quer sair. Amo Eu não mesmo quero o lugar tirar que eu ela daqui. trabalho. Meu trabalho é um trabalho FDP, mas é um trabalho. E sem ele a gente não estaria, eu acredito que aqui. Se recuperando. Se recuperando. Também, né, amor? A gente está se recuperando, vamos se erguer novamente. Se não fosse esse trabalho, tava aquela bola de neve, né? E a gente vendeu o carro também, gente. A gente foi outro vendeu, problema. teve que vender o carro. Por quê? Vendeu o carro, anunciamos o carro Por um como valor abaixo do mercado, por causa dos bem problemas. abaixo, bem menos da metade do que a gente comprou, do que ele valia. E Sendo claro e verdadeiro. sendo que tinha claro e problema, verdadeiro, Não o sabia carro o que tinha tinha de problema, verdade. mas eu não sabia o que era. Eu já tinha mandado consertar o carro novamente para poder vender. Consertar mesmo, sem gambiarra. E quando eu passei para frente, eu disse à pessoa, esse carro tem algum problema, eu não sei o que é. Tu vai ver que ele vai fazer isso e aquilo. Então, a pessoa Comprou sabendo pegou, do que- sabia que tinha um problema, viu qual era o problema, me pagou. Assim que eu peguei o dinheiro, eu fui atrás de um outro carro, um carro velhinho, porque eu ia começar na fábrica, ela teria que trabalhar no outro dia e a gente tava sem carro. Como é que faria? Porque Na aldeia não tem como, não é? não tem como. Como é que tava sendo a vida dela sem carro? A gente passou umas 2 semanas sem carro, não foi? Eu sem trabalhar ainda, não tinha sido chamado pra nada. E ela... Me desenrascando de boleia dos outros, tendo que sair das suas Enfim, casas pra ir me buscar lá e me deixar. os anjos das nossas vidas pegavam ela em casa e entregavam ela em casa. Todo santo dia fazia isso. Todo santo dia. E assim, não era passagem, eles se deslocavam daqui pra ir lá na aldeia me levar e me buscar. Exatamente. Não era Entendeu? passagem, ela tinha que cortar o caminho, desviar a rota para poder buscar e deixá-la. Sim, e quando eu vinha de trem, eu andava meia hora para pegar o trem lá na aldeia. E elas vinham me buscar aqui, ó, nessa estaçãozinha que a gente tá, pra eu não ir daqui a pé pro trabalho. Anjos, anjos. São anjos. A gente agradece muito. São pessoas que a gente, quando voltar um dia pro Brasil, não vamos esquecer. Nem da pessoa que nos ajudou com o carro, nem das pessoas que ajudaram ela
agende E dessa a casa forma. também foi através de anjos. E a Tudo é casa. através de anjos, gente. Deus ele coloca anjos na vida das pessoas. E a gente agora tá com um carro velhinho, comprou esse carro velhinho para poder... Antigo, foi mas é todo em dias. às pressas. O carro tá em dias, o carro Anda não direitinho, não deu anda problema. direitinho, a gente já viajou para longe com ele, o carro não deu problema. Não superaquece, não ainda, né? O carro E nem vai velhinho, aquecer. e nem vai, Tá nem pra vai. honra e glória do Senhor, esse carro é a nossa vitória. E, enfim, o que aconteceu com outro carro? Pra gente finalizar, né, o desfecho dessa história toda. Semanas depois, o novo dono do carro, do nosso antigo carro, Quando liga para mim, a gente já tinha gastado o dinheiro que ele pagou do carro, compramos outro carro para poder me deslocar para o trabalho. Mais barato, tá? Porque o carro foi mais barato que a gente vendeu. Aí, justamente para poder deslocar ela para o trabalho, porque não estava dando. Eu estava sem emprego ainda, tinha que deslocar ela para o trabalho. Então, o novo dono do antigo carro liga pra gente e diz que o carro simplesmente era o quê? Era motor. E pronto, porque o mecânico que ele O mecânico que ele disse, que era amigo dele, disse que o carro ia parar cedo ou tarde e tal. Eu disse, cara, e agora? O que é que eu faço? A gente não tinha mais um centavo Eu não tinha mais um centavo, porque o dinheiro que ele pagou pra gente, a gente comprou outro carro. Compramos o carro e complementamos a nossa renda. Complementamos as nossas contas, enfim. E finalizou aquela bola de neve do dinheiro emprestado, sempre vinha do mês, do mês. Sempre faltava. Porque... Então esse dinheiro foi o que completou, entendeu? Dessa bola de neve. O que é que a gente pensou? E agora? O que é que eu vou fazer? Porque eu tava sem emprego. Eu fiquei muito abalado, eu fiquei muito triste. Eu disse a ele, cara, eu tô sem emprego, o dinheiro que eu peguei, eu poderia te devolver agora, mas eu tive que comprar outro carro, porque a Luísa não podia ir trabalhar. E, enfim, mas tudo foi se resolvendo. Eu tive que novamente entrar numa bola de neve, para poder pegar um dinheiro e devolver para ele. Pra gente pegar o carro de volta e pronto, daí a gente ia ver o que fazer com esse carro, né? Pegar esse carro de volta, deixava estacionado lá, deixava o seguro acionado, porque você não pode deixar um carro estacionado fora da garagem, não pode. Sem seguro. É lei e nem aqui. Sem usar, não podia nem ficar, a gente ia ter que, pronto. Mas na aldeia eu acho que não tem isso, de ficar na sua porta, pode passar quanto tempo quiser. Não sei. Aqui não pode, por exemplo, você não pode deixar um carro no estacionamento público 30 dias direto, 20 dias direto, não. Eu não sei em aldeia como é que lá funciona. Eu não sei, ele ia deixar na nossa porta, né? Mas enfim, tem esse mas a gente também. ia pegar esse dinheiro para poder devolver esse dinheiro a ele, só que ele não queria. Ele queria ficar com o carro e que a gente devolvesse, ou sei lá o que ele queria. Não, queria que a gente pagasse o conserto. Aí eu disse, não, vamos ver quanto é que sai todo esse conserto. Ele passou um valor... pagar pelo menos metade, não é? Era o que a gente já esperava. Ele passou um valor que eu achei até em conta, certo? E eu disse, pronto, desse valor todo, se eu diminuir pela metade, porque você sabia que o carro tinha problema. Ah, e outra coisa, licença, meu amor. Quando a gente anunciou o carro por um valor, já com problemas, valor abaixo de mercado, tá? Quando ele mandou a mensagem para o meu marido, não, eu quero ficar com o carro, mas eu só posso lhe pagar tal valor, menor ainda, porque eu tenho que mandar arranjar, ele diminuiu. E ainda assim, ele veio atrás da gente, se queixando dos problemas do carro. Então, assim, eu fiquei muito chateada com isso, achei que isso foi muito injusto, sabe? Foi muito desonesto, mas isso não é sobre a gente. Foi uma pessoa que o vídeo vai ficar longo, mas é isso. Vocês botam aí no 2.0, Foi uma pessoa, não bota não, assiste devagar para poder entender a história. Foi uma pessoa assim que não foi maldosa, assim, nas palavras com a gente. Não. Foi uma pessoa que foi cordial com a gente, isso eu não posso negar. Que acolheu a gente, foi super educado, recebeu a gente na casa dele. Para resolver essa situação. E a gente foi mostrar a cara e o peito para dizer que a gente não estava enrolando ele e que ia fazer de qualquer forma para poder não deixar ele no prejuízo. E só que também a gente estava num momento tão vulnerável da nossa vida que eu acho que a gente fez mais do que o que
era pra gente ter deveríamos. feito. Exatamente. Pronto, não que eu me arrependa, mas eu fico um pouco sentida com isso, porque ele sabia da nossa vulnerabilidade, das nossas condições financeiras. Porque quando ele vendeu o carro, ele explicou o que estava acontecendo com o carro que estava vendendo, porque nós não estávamos com condições de arranjar o carro naquele momento. Sabia do desemprego, sabia de tudo. E ainda assim, quis que a gente pagasse esse conserto. Então, e nós estávamos num momento... Hoje eu não sei se eu teria me comportado daquela forma, mais calma, mais reflexiva. Eu talvez tivesse tentado acordar outra situação. Mas estávamos num momento tão vulnerável que a única coisa que a gente teve de solução foi pagar o dinheiro do conserto. Exatamente. E pronto. Então, o carro saiu bem mais barato. Praticamente bem um presente. mais barato. Foi praticamente um presente. Pelo valor que o carro é, de tabela. Que a gente vendeu, a gente ainda pagou o conserto. Ele nunca mais achou um carro dessa forma, nunca mais na vida dele. Então ele usufrui bastante, desejo que corra tudo bem. Deus, ele também nos abençoou e vem nos abençoando, porque aquilo a gente não, como eu disse lá no início do vídeo, a gente tenta não se corromper com esses percalços da vida. Então ficamos sem emprego, ficamos sem casa, ficamos sem carro, só não ficamos sem Deus. Só não ficamos sem Deus. Ficamos sem regalias, ficamos sem muitos amigos. Sim, né? Sem muitos amigos, porque é isso, quando você mais precisa, é a hora que as pessoas mais te desprezam mesmo. Quando você não tem nada a oferecer, as pessoas começam a te abandonar, é isso mesmo. Então foi só eu, ela e Deus. E outra coisa... pessoas esses anjos que foram surgindo na nossa vida. Eu tenho um orgulho da gente, porque de certa forma eu tenho um orgulho da gente, porque para quem não sabe, Europa é um lugar que mais separa casal no mundo. Sim. Certo? É um dos lugares assim que você vem e tem que ter a famosa resiliência para não se separar. Hoje porque não é fácil, não é gente, fácil, mesmo não é testa fácil, tudo, não é testa fácil. a nossa dignidade, Imagina, a nossa honestidade, a nossa fé. Você, como homem, você não consegue suprir o papel de homem, fazer o papel de homem dentro da casa, que é prover a sua família, entendeu? Isso desgasta o relacionamento de uma forma e o emocional de todo mundo, dos dois. De uma forma assim que é sem explicação. Só quem já passou por isso sabe. É surreal. Mas a gente tá aqui. A gente foi, né? Fomos à missa hoje. Sim, fomos à missa. Graças, a gente vem vindo à missa há muito tempo também, tentando ainda ser mais íntimo de Deus, porque a gente conseguiu enxergar cada vez mais que a nossa fé é muito poderosa e o Deus que a gente serve... Olha o trenzinho chegando. É isso, quem sabe faz ao vivo. O Deus que a gente serve não nos abandonou e é pedir mais intimidade ainda com Ele. E essas coisas que vêm é para amadurecer nós como pessoas, amadurecer a gente como ser humano, ter mais empatia com o outro, porque a gente só vai saber o lado do outro de verdade, na íntegra, quando passa pelo que as pessoas passam. E é isso, gente. Tudo que vem na vida da gente, eu acho que é para melhorarmos como pessoa e para termos ainda mais fé. E eu não desisti do ser humano, da humanidade, mas agora eu tô muito mais maliciosa. Eu tô muito mais desacreditada. Nem todo mundo é bom como parece ser. Nem todo mundo que finge lhe estender a mão é para lhe puxar. Tá bem? Nem todo mundo. De verdade. Porque a gente foi muito passado para trás. E por nossos colegas de nacionalidade mesmo. Isso foi o que me deixou mais desgostosa. No meu canal tem um desabafo sobre isso. Sobre a questão dos nossos conterrâneos brasileiros. Foi o que me deixou mais desgostosa e não me deixa orgulhosa. Por isso que eu falo pra vocês, eu não quero ser usada para desonrar as pessoas, que seja sempre para honrar. O quanto a gente foi passado para trás por brasileiros, que eram pessoas que eram para ajudar a gente. E a maioria das pessoas que nos ajudou mesmo e que vem nos... Se a gente precisa, quem nos ajuda, foram de verdade, foram portugueses, brasileiros, assim, é contado no dedo talvez de uma mão, todos que realmente nos estenderam o braço com bondade, de forma genuína, para nos ajudar. Sem pedir nada em troca, sabe? E sem depois, enfim, sem pedir nada em troca.
E é isso, que nós E sem sejamos desdenhar, né? Sem dizer que desdenhar. ajudou, né? Sim, sem falar mal, sem exatamente. inventar, sem aumentar situações que não aconteceram. Então eu fiquei muito decepcionada, mas isso serviu como aprendizagem também, como amadurecimento. E que seja sempre assim, né, amor? Então a gente vai encerrar Tá dizendo... muito longo o vídeo já, meu Deus. A gente vai encerrar porque o vídeo tá muito longo e a gente precisa ainda fazer uns afazeres nossos aqui. Já é o que agora? Já são 16h10. Esse 16 vídeo só- vai ser postado provavelmente dia 1º. Dia Então vocês 1º. vão estar vendo isso quando nós fizermos 24 meses, 2 anos, isso aqui. Enfim, se vocês são religiosos, vão aos templos de vocês, vão pedir graças, vão pedir esperança ao Deus de vocês, porque isso ressignifica, isso melhora a vida de vocês de uma certa forma. E esse frio aqui tá demais. Tá ficando, né? a gente tá perdendo já o raciocínio, né? Exatamente. O meu cabelo cheio de frizz por causa do frio. Foi um desabafo, foi um... Não foi um desabafo, não é, amor? Foi uma conversa. Foi uma conversa e foi o relato da nossa história. Esclarecendo Da nossa história. como é a vivência. A vivência de vocês, de alguns que já estão aqui, podem ser mais fáceis. Podem Que ser a também gente conhece. difíceis. Que a gente conhece pessoas que estão vivendo maravilhosamente bem, mas a nossa não foi. A nossa foi totalmente assim, Desde que chegamos, vem sendo muito difícil. de ladeira abaixo, Mas- mas a gente vem puxando pela cordinha pro E carrinho tem sim o voltar. seu lado bom de toda a situação, por isso que nós assistimos nisso. Nós estamos vivendo um sonho. Às vezes que se mistura com um pouco de pesadelo, mas em geral, se for pôr o peso na balança, a gente vive um sonho, vive o que muitas pessoas gostariam de ter a oportunidade de viver e não conseguem por algum motivo. Então a gente tem que fazer jus a isso e temos que aproveitar ao máximo e de forma intensa, porque como eu falava sempre quando nós estávamos passando por essas coisas, que as minhas colegas do trabalho, que eu dividia muito com elas, que foram os nossos anjos, elas diziam: ai, Luísa, eu não sei como é que você passa por tantas coisas, mas você tá aqui sorrindo, brincando, lá e feliz. Justamente, é isso. Eu não queria. Não é fácil, não é Eu vou me fácil. recuperar. Se recupere. Piada Beba interna. sua água e se Beba recupere. sua água e se recupere. Piada interna. Enfim. Ai, vamos. Mas apesar dos pesares, a gente tá aqui ainda. Vamos Nossa, em. muito feio chorando. Ai, Jesus. Pronto, mas não tem problema. Vamos É um em vídeo busca do terceiro ano aqui, do terceiro É um mandato. vídeo de transparência e eu sou isso, Ai. gente. Um docinho. Depois que concluí. Mas eu falava pra elas que isso que a gente tava passando é consequências da vida. Ora a gente tá bem, ora a gente tá mal. E o que vai diferenciar é como nós vamos lidar com cada situação. E era a forma que eu lidava com a nossa situação, era que eu conseguia levar com mais leveza, digamos assim. E passou. Os traumas vêm, a gente fica agora mais emocionado e tudo, mas é normal, gente. Nós somos seres humanos, não somos robôs. E nem sempre a gente tá bem para enfrentar as coisas todos os dias. Agora que já passou, parece que quando eu tô ficando mais assim, emotiva. Nos momentos não, era a vida que segue, força e coragem. E agora quando a gente para pensar o que a gente passou e a gente conseguiu superar, é onde bate... Forte o tambor. Bate É onde- forte o tambor. É onde vai dar direitos autorais no meu vídeo. É onde a gente fica mais emotivo, mas também por aquela sensação de vencer, de força e coragem que a gente teve, de amadurecimento mesmo, de construção. Isso, É quando isso. um dia a gente retornar pro Brasil, a gente vai estar bem mais maduro, vai saber o que realmente é trabalho, porque no Porque Brasil, realmente a vida sozinha, longe da família. assim, você pode até ralar, mas aqui rala e sai o couro, sabe? Aqui você rala, sai o couro. Aqui eles lhe pagam, mas eles querem o seu trabalho. Eles querem o seu trabalho até o último centavo seja válido, sabe? A última gota do seu Bota um suor, copinho, sabe? Pingar a gota dentro. Sabe? Então aqui é uma coisa bem, E a gente tá bem bruta. muito descarado, porque tem um monte de gente aqui nessa pracinha, já entrou, já vê gente, já saiu, e a gente aqui falando, e o povo olhando, e a gente falando. Agora eu tô com vergonha. Mas é isso. Então, quero desejar um
Feliz Natal, pra quem eu não desejei ainda. Feliz Natal de 2024, que eu vou desejar, tá? Pra todo mundo. Um feliz ano novo, que seja... Tira de pé da minha cara. Um feliz ano novo, que seja um ano mais leve e com mais realizações, gente. Realmente, de tudo que a gente almeja, de tudo que a gente planeja. Que a gente seja mais inteligente em realizar os nossos planejamentos. Vai dar Eu quero ser mais presente aqui neste canal, gente. Contar mais a realidade, mostrar mais tudo, sabe? A vida na íntegra. Mas eu não quero falar só sobre o país, porque no Brasil eu mostrava a minha vida e eu quero fazer do mesmo jeito. O povo vem criticar, mas é a minha vida. Eu não postar isso. Já eu já não quero colocar muito a minha vida. O dia a dia, amor, a rotina, eu gosto. Quer dar pitaco. Vamos encerrar aqui, já tá falando muita lorota. Besteira, Coloca essa... O povo não vai nem assistir até esse horário. Assiste. Não. A palavra-chave é mortadela. Quem assistiu até aqui, Fala, moda. escreve lá nos comentários mortadela pra eu saber que você tá lá. Viu? Beijinho. Beijo, gente. Fiquem com Deus.